No estúdio da Rádio Folha FM, estou falando do deputado estadual Ricardo Costa, do PMDB. Deputado, bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, o prazer é meu estar aqui com você, J. Batista Jofre e o nosso querido amigo Márcio Didier. É um prazer. Idem, vamos começar com as informações nacionais. PMDB querendo se fortalecer. A exemplo disso, que o vice-presidente... Está em pé de guerra, PMDB nacional. Não, aqui, Olinda já não está, pelo menos eu acho que não está mais, né? Você está aquela coisa linda, maravilhosa, o PMDB de Olinda que nunca briga, né? É confusão para escolher o líder, né? Jarbas querendo ser presidente da Câmara, enfim. E Michel Temer vem fazer a visita aqui a Pernambuco na próxima sexta-feira, não é isso, deputado? Na verdade, o PMDB está se redesenhando, o PMDB está se rediscutindo, não é bom, democraticamente, não é? E isso é muito salutar para o partido, para a vida orgânica que ele precisa sempre estimular e ter cada vez mais forte, porque é isso que o povo espera dele. É um partido que representa para o povo brasileiro assim, um emblema que tirou o país de uma ditadura que penalizou muito a nação brasileira pelo convencimento, pela palavra, não pegou em armas, não é? E agora, novamente, sem pegar em armas, vamos dizer, a nossa arma, a arma do PMDB é de divulgar e de defender as boas ideias. É isso que nós estamos fazendo atualmente. Muito bem. Agora, o PMDB é uma confederação, né? Existem vários PMDBs. É o PMDB de Pernambuco, é o PMDB do Jader Barbalho, é o PMDB do Michel Temer, é o PMDB de Renan enfim, como administrar tudo isso, né? Exatamente. Esqueceu Eduardo Cunha, E a Jucá, né? Também, que está querendo a presidência. São vários esses PMDBs que, infelizmente, pelo tempo, o PMDB se levou a esse estado de coisas, não é? O último dos autênticos é Jarbas Vasconcelos. Naquela época era um PMDB só, único, não é? E que, com a sua unidade de pensamento, levava ao povo brasileiro uma grande esperança. E quando esses PMDBs que hoje assim, na brincadeira se chama de federação, confederação de PMDBs e tal, estiver realmente na cabeça das pessoas, isso daí não vai mudar muito. É por isso que Jarbas resiste tanto e a gente resiste com ele, porque a gente quer um PMDB independente, sadio e que possa realmente, novamente, ser um grande condutor de novos destinos para o povo brasileiro. Deputado, bom dia. Falou-se no final do ano passado até aquela decisão do Supremo sobre o impeachment da presidente Dilma, todo mundo já estava botando o presidente Temer como o vice-presidente Temer como presidente, não é? E agora ele, não só a situação mudou em relação a Dilma, a presidente parece ter ganho um fôlego um pouco maior para ficar na presidência pela decisão do Supremo, que o Senado tem que se pronunciar também, bem como Temer começou a ser bombardeado dentro do partido. A gente falou aí da questão de federação e tudo mais, o Romero Jucá está querendo a presidência do PMDB também. Como é que o senhor analisa isso? Que até então o PMDB estava caminhando para uma unidade em torno de Temer presidente da República, agora nem para presidente do PMDB. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que mesmo assim, com essa dicotomia de interesses, eu acredito que o nosso presidente Michel Temer vai renovar o mandato. Ele representa um PMDB mais revigorado, um PMDB mais moderno, um PMDB que pode confirmar o que nós aqui em Pernambuco pregamos com mais seriedade, não é? E nada contra nenhum dos outros nomes, né? Eu inclusive não voto nessa eleição, né? Mas aqui de Pernambuco são quantos? Dorani, Raul e Jarbas que votam? Não, tem Bruno Lisboa, tem mais representantes, tem Petrônio, não é? Mas os deputados estaduais não votam. O deputado federal Jarbas vota 3 ou 4 vezes com o ex-governador, tem uma liturgia aí que vai ser seguida e tal, e são 14 ou 17 votos no total dos pernambucanos, não é? Isso será comandado por Raul e por Jarbas, não é? Mas a gente imagina que a eleição do Michel Temer vai acontecer, a reeleição, e estamos trabalhando e torcendo por isso,
não é? Porque estamos mais afinados com ele. Mas para assumir a presidência da República. E para assumir a presidência da República depois do que houve. O senhor ainda acredita, não, que ele assuma? Acredito, porque isso não vai parar agora. Nós temos hoje um governo que tem um presidente da República que não governa. Nós temos um presidente da República que não pode andar na rua. Um presidente da República que não mede as coisas. Esteve aqui para inaugurar um trecho aqui de uma via, a Via Mangue, né? Trouxe um avião cheio de gente, desceu na esquina, chegou lá, fez a sua prosopopeia, fez um discurso e foi embora. Isso custa uma fortuna à nação brasileira. E, na verdade, a obra não é do governo federal, é uma obra dos recifenses, que vão pagar essa conta, que tomaram dinheiro emprestado na Caixa Econômica, e que a contrapartida do governo federal foi ínfima, foi pequena. Né? Tá certo, não estamos aqui dizendo que não queremos. Né? A contrapartida foi importante para a obra. Mas será que justificar pegar um avião cheio de gente, trazer para cá e tal, quando está faltando tanta coisa para o Brasil? Veio aqui tratar do assunto da Aedes aegypti, não trouxe um centavo. Podia ter economizado isso daí e ter colocado aqui à disposição do governo de Pernambuco para a gente combater aqui a Aedes aegypti, que o governador Paulo Câmara e o secretário Irã estão aí fazendo das tripas coração para enfrentar essa questão com os recursos que nós temos. Né? E é uma epidemia. Bom, enfim, essa é a nossa opinião. O senhor acha que ela não tem mais condições de governabilidade? Eu acho que ela está fragilizada, continua fragilizada. O governo o governo dela é uma ficção. Ela não tem base de sustentação nenhuma. Né? E que a opinião pública cada vez mais vai cobrar dela. Vai cobrar do governo dela. E vai cobrar através dos seus representantes, os deputados e senadores. Eles serão alvo de muita pressão da população. E dos políticos responsáveis também. Os do PMDB de Pernambuco, por exemplo. E o senhor fala, deputado, dessa questão da base de sustentação, mas há até muito pouco tempo o PMDB foi um dos responsáveis por sustentar, inclusive, a reeleição de Dilma, junto com Michel Temer. Tem o comando das duas principais casas legislativas, não de Pernambuco, com o apoio do governo. Não de Pernambuco, a nossa posição é a mesma. Mas, em termos gerais, por que há essa divisão tão grande? Uma parte apoia tanto o governo, está no governo, né? Tem relação direta com o governo e outra não. Porque o partido ficou muito grande. O PMDB é um partido muito grande. E, em determinado momento, a porta foi aberta e entrou muita gente que não tinha compromisso com aquele PMDB que foi criado por Jarbas, por exemplo. Não é? O antigo MDB de Ulisses, de Jarbas, de Marcos Freire, saudoso e querido Marcos Freire de Olinda. Né? Então, abriu a porta e entrou muita gente. Né? E isso perdeu o controle. Internamente, por Pernambuco, por ter essa posição firme, de não ter mudado, né, nacionalmente, o senhor citou aí tantas mudanças, né? O Pernambuco, como é que é visto dentro do partido, a representação de Pernambuco? Eu acredito que Pernambuco é visto como uma esperança. Né? Porque Jarbas, como deputado federal e com a história que tem, no PMDB e na Câmara Federal também, ele representa uma grande esperança. Se a gente consegue realmente, como eu acho que a gente vai conseguir, tratar do assunto de Eduardo Cunha, e Eduardo Cunha ser reconhecido como alguém que precisa se afastar da presidência da Câmara para, afastado, se defender das acusações que ele recebe hoje, que ele enfrenta hoje, eu acredito que ele não vai se sustentar. E aí vai haver uma vaga de presidente da Câmara Federal e uma eleição. E nessa eleição eu acho que o PMDB Pernambuco tem muito que contribuir com ela. O senhor defende que nesse congresso, claro, o senhor não vai ter direito a voto nem nada, mas que reeleito o presidente Michel Temer, presidente do PMDB, que o partido rompa com o governo e entregue os 7 ministérios que tem, né? Eu não sei se será assim, dessa forma tão simples como você fala, não é? Porque os interesses... Mas rompimento tem que ser assim, não tem sido assim, não é? Eu não sei se será assim, eu não tenho autoridade para dizer com certeza, com segurança, como se dará. Agora, a pressão da população brasileira vai determinar um novo momento para o Brasil a partir de fevereiro, agora na Câmara Federal e no Senado Federal. O senhor acredita com o julgamento de Eduardo Cunha e do impeachment da presidente Dilma? O impeachment da presidente está mais distante, não é, do nosso alcance, por conta do que o Supremo Tribunal decidiu. Não é? Mas ela não está livre disso, não.
Na minha modesta opinião. Ela não está livre disso, não. O presidente Michel Temer vem para cá para fazer, claro, evidentemente, essa campanha para tentar renovar o mandato dele. O senhor acredita que vai ter algum tipo de conotação eleitoral? As pessoas, por exemplo, antes de ontem, o deputado estadual Tony Gel se reuniu com o presidente estadual, Raul Henry, para definir como é que vai ser a pauta e tudo mais. O senhor acredita que também vai ter, digamos assim, um pontapé de algumas candidaturas do PMDB? Não, acredito que não. Acredito que não. A vinda do nosso presidente aqui, ela é muito específica, né? Ele está percorrendo o Brasil, ele está conversando com o PMDB do Brasil inteiro, né? Isso é natural, né? E acredito que a pauta poderá até extrapolar, mas não é essa daí a pauta. Você acredita essencial. Que vai ficar simplesmente nessa questão da campanha mesmo para Eu acredito que é a questão nacional e o posicionamento que ele espera do PMDB de Pernambuco. Deputado Ricardo Costa, quem seria outro nome para tentar tirar essa presidência do Michel Temer? Tem outro nome forte que aglutinaria boa parte do PMDB, na sua opinião? Na minha opinião, eu acredito que Michel Temer é um político muito equilibrado. Ele tem uma história dentro do partido, ele tem serviços prestados ao partido e isso dá a ele assim uma condição excepcional. Houve um desgaste muito grande agora ultimamente, justamente nessa liderança dele, né, dentro do próprio PMDB. Houve questionamento pelo Renan e por outros PMDBistas, enfim. Pela carta. Existem outros líderes no partido, não é? E certamente que todos correm na mesma direção, mas pelo conhecimento que tenho, eu não discordo da carta. Eu acho que a carta foi em bom momento. Acho até que ela chegou atrasada. Ela devia ter sido mandada muito antes. Mas não foi meio menino buchudo, não, aquela carta? Não, a carta é muito madura. Eu concordo com a carta, eu concordo com o programa que o partido colocou na convenção que foi feita, na reunião que foi feita lá em Brasília em outubro, na Fundação Ulisses Guimarães. Acho que uma ponte para o futuro é um início para a gente repensar o Brasil que nós pretendemos, não é? E o PMDB colocou ela, através de Michel Temer naquela ocasião, como uma contribuição para que não só o PMDB, mas que toda a sociedade, todos os partidos que quisessem, quem quisesse se envolver, não é? Pudesse, a partir dele, oferecer sugestões para que a gente ampliasse o que a gente colocou ali e até retirasse o que fosse desnecessário. Então, é uma prova de que nós partimos na frente mais uma vez. O PMDB parte na frente mais uma vez. O PMDB não é um partido pronto e acabado, nunca será. Tem seus defeitos, tem seus problemas, mas ele parte sério em busca de apresentar soluções ao destino do Brasil, que não está bom. O povo brasileiro precisa de coisa muito melhor e o PMDB partiu na frente. A percepção do senhor, o senhor é empresário, o senhor é deputado estadual. Como é que o senhor está vendo a situação econômica, principalmente aqui do estado? O estado de Pernambuco foi um estado que mais cresceu na época do governo Lula e tudo mais, o primeiro governo da presidente Dilma. E por isso talvez tenha recebido o maior baque numa crise econômica, é o que tem maior número de desempregados e tudo mais, que perdeu mais vagas de postos de trabalho. Como é que o senhor está analisando essa crise aqui em Pernambuco? É realmente uma consequência, né? Mas nós temos, graças a Deus, nós temos um governador que tem conhecimento da capacidade do Estado, sabe manobrar, gerir a máquina pública, tem feito os cortes necessários, fez o dever de casa, tem sido muito proativo no enfrentamento de todas as questões e tem usado o dinheiro público de Pernambuco com muita parcimônia. E ainda vamos sofrer, mas nós estamos no caminho certo. Num ano de dificuldades, como foi o ano passado, nós atravessamos outros estados muito mais ricos. Minas Gerais é um exemplo. Tiveram dificuldades, estão tendo dificuldade de pagar até a folha dos servidores. E Pernambuco conseguiu atravessar sem essa dificuldade, mas atravessando com outras, né? Tem outros
outros segmentos que estão aí ainda já sendo penalizados por conta dessa crise que não fomos nós que criamos, mas estamos tendo aqui que colher os frutos dela. Ela vem de cima e nos atinge aqui embaixo. Prefeituras quebradas, prefeituras precisando do socorro do Estado, não é? E o governador Paulo Câmara, com muita sabedoria, tem ouvido muito e tem feito as cirurgias necessárias para que a gente atravesse com dignidade esse momento que é tão perverso com o Pernambuco e com o povo brasileiro. Deputado Ricardo Costa, antes de, no próximo bloco, né, ir para o intervalo e falar de Olinda, PMDB ainda, mas aqui do Estado. Quando o Jarbas era governador, quando você está no poder, atrai, né, muitos simpatizantes, o partido cresce, depois tivemos uma caída do PMDB, houve a mudança do Orani Sampaio para Raul Henri. Como o senhor avalia essa reestruturação aqui no Estado de Pernambuco? O vice-governador e presidente do PMDB, Raul Henri, está conseguindo atrair novas lideranças, o PMDB está crescendo, tem muita gente interessada em adentrar no PMDB? O número de filiados do partido vem crescendo, novas adesões e boas adesões. O vice-governador Raul Henri tem feito um trabalho de escolha. Nós não estamos trazendo para o partido a quantidade apenas, nós estamos trabalhando com seletividade, nós estamos procurando a excelência e trazendo bons quadros que possam dar ao PMDB o que outrora o PMDB teve em repercussão política, né? E que possam também ser, com o compromisso do partido, representantes do povo de Pernambuco. O que vai determinar realmente o crescimento dos partidos em Pernambuco é a eleição municipal de outubro, não é? Aí, a partir daí, com o sucesso eleitoral que a gente espera ter em algumas cidades, a gente vai mostrar um novo tamanho do PMDB. Mas o vice-governador Raul Henri tem conduzido o PMDB com maestria e nós estamos muito felizes com o desempenho dele. Crescimento em várias cidades, inclusive Olinda, fica no próximo bloco. Isso, depois tá do intervalo. Falar em Olinda aqui. 11h35, intervalo, voltando.
Vamos. Folha Política. Derradeira parte do Folha Política, ainda conversando com o deputado estadual do PMDB, Ricardo Costa, e agora vamos para Olinda. Crescimento do PMDB, o senhor falou em várias cidades, vários municípios aqui de Pernambuco. Olinda encabeçando, deputado? Sim, porque Olinda, para você ter uma ideia, o PMDB de Olinda, ele saiu em 15 anos, em 20 anos, aliás, o PMDB não cresceu o número de filiados quase nada. E em apenas 4 meses de trabalho lá do pessoal que hoje está no PMDB, que faz o PMDB de Olinda, o PMDB de Olinda teve quase 500 novas filiações. Então, em 20 anos o PMDB não teve isso. Nos últimos 20 anos, teve em 4 meses, quase 500 filiações. Então, isso é um dado significativo. Estamos construindo lá com uma conversa muito grande com as pessoas, né, o diálogo muito franco, naquele espírito de que o PMDB tem a porta aberta e a porta para quem quer entrar e para quem quer sair. A porta está aberta. Não é? Nós temos construído lá um conjunto de forças que vão disputar a eleição, que estão hoje no partido e que animam muita gente com uma chapa de vereadores redonda, bonita, né? O PMDB está bonito em Olinda. Eu fico muito feliz. A gente não vai agora elencar nomes aqui, porque ainda não é tempo, mas o PMDB está bonito e arrumado em Olinda. Hoje, tira a dúvida, agora não me lembro, hoje tem algum vereador do PMDB em Olinda? Tem, mas não tem. Tem o vereador Jorge Federal, que é líder do partido. Mas já disse que é candidato. Mas declaradamente está fora do partido, né, por opção própria. Né? Brigaram, Fê? Não, de jeito nenhum. É nosso amigo, uma pessoa que nós respeitamos muito. E por que ele ficou tão arretado assim e saiu? Não, ele não está arretado por nada, não. Ele apenas achou que do PMDB não era melhor do que no PRP. E ele vai para o PRP. Segundo eu vi da imprensa também. Ele não conversou comigo a respeito, não é? Agora eu tenho por ele muita admiração e respeito. E, é como eu disse, as portas do PMDB estão para quem quer entrar e para quem quer sair. Não é? E a saída dele do partido deixa a gente ainda mais aberto. Porque um partido que tem 2, 3 vereadores, ele tem dificuldade para trazer mais adeptos a uma nova eleição, não é? Para disputar mais quadros para disputar a eleição, porque esbarram naquele conceito que já tem 2, já tem 3, fica ruim. Então eu vou entrar só para fazer cauda, né? Vou entrar só para fazer cauda. Na hora que eleitoral. ele sai, ele deixa a gente assim com um conjunto de pessoas que são basicamente iguais, politicamente falando, eleitoralmente falando, e que podem ter no seu imaginário a concepção de que, poxa, no PMDB está todo mundo igual, vamos embora, vamos para lá. Sim. Então, o Jorge está fazendo um grande serviço ao PMDB. Na hora que ele diz que vai para o PRP e que não fica lá e tal, ele prestou. É um sujeito que eu agradeço muito e tal, e tenho muita confiança nele, me causa alegria ser amigo dele, mas ele prestou um grande serviço ao PMDB. Enquanto está lá, enquanto esteve lá como líder do partido e tal, ele fez isso, desempenhou na Câmara de Vereadores com um desempenho louvável a sua atuação, representando muito bem o partido. Mas na hora que ele resolveu isso daí, ele prestou mais outro serviço ao partido. Ele está deixando o partido mais leve, não é? Porque ele sai e as perspectivas do partido se ampliam. Deputado Ricardo Costa, o senhor foi pré-candidato na última eleição, saiu a um pedido, como o senhor já falou aqui na rádio, a um pedido do ex-governador Eduardo Campos. E agora o que você mais ouve, você conversando, claro, conversa em off, nunca em on, é o pessoal dizendo, Ricardo não vai ser candidato de novo, não. Ricardo vai sair, Ricardo não leva essa candidatura até o final. São 9 candidaturas em Olinda. Eu vi, tem Múcio agora também, né? Hein? Múcio Aguiar, né? Ali eu acho que já são 10. Com ele. Eu não tinha nem contato com ele, aí já são 10. Quanto mais melhor. Não é? Finalmente, o senhor vai levar essa empreitada adiante, corre de 0 a 100. Qual é o risco de o senhor dizer, de o governador Paulo Campos chegar, deputado Ricardo, estou precisando que o senhor saia de lá, para a gente finalizar um acordo lá com o PCdoB, por exemplo, ou com o PSDB, que está querendo ter candidato aqui no Recife? Veja, a gente não está numa disputa dessa, a gente não entrou numa coisa dessa sem ter uma preparação. A gente tem a convocação do partido, houve, a gente tem o apoio do PMDB estadual, a gente tem hoje uma executiva
do nosso lado, ombreada conosco, uma executiva provisória na cidade, né, ombreada conosco também nesse esforço. E a gente tem um governador que tem ouvido muitas pessoas e ele sabe das coisas de Olinda, porque eu converso muito com ele. Em momento nenhum o governador chegou para mim para achar, através de alguma palavra dele, de que ele queria esse tipo de intenção, não é? Mas a candidatura do PMDB pertence ao PMDB, não é? E a gente está imbuído de todo o propósito de ser candidato pelo PMDB, de 0 a 100. ganhar a eleição, 100, de ganhar a eleição em Olinda e dar a Olinda um novo rumo com pessoas que militam no PMDB, que andaram com Jarbas, que fizeram com Jarbas um grande trabalho no Recife, quando já foi prefeito 2 vezes, com Roberto Magalhães, que também teve prefeito e foi governador do estado também, como Jarbas, né, que já andam com a gente e já começam a colocar no papel o que é necessário a gente fazer para tirar, com o PMDB, Olinda de uma situação de dificuldade muito grande e colocar numa situação melhor e o povo procurar para o povo um atendimento melhor às suas necessidades. Então, é esse o propósito do deputado que é líder do PMDB no estado e que está nesse jogo. A gente está para disputar a eleição. Acredito que o governador não vai tomar esse tipo de atitude. Eu não vi isso em Paulo Câmara. Vi em Eduardo, que tinha, naquela ocasião, como o governador tem, Paulo Câmara também, o comando da Frente Popular, mas tinha 2 ou 3 candidatos só em Olinda. Você acabou de dizer, tem 10. E muita gente ligada ao governador, muita gente ligada à Frente Popular. Então seria um desgaste desnecessário para o comandante remover, ou tentar remover 5 ou 6 que são seus aliados, porque a eleição acaba em outubro. E o dia seguinte, como ficará? Então você o PMDB só tem uma candidatura forte, grande, de cidade muito representativa, Caruaru, na região assim, metropolitana, né, que é Olinda. Será que o PMDB não teria o direito, apoiando como apoia, sendo da Frente Popular como é, parceiro de todas as horas, desde a primeira hora, será que o PMDB não tem o direito de ter a sua candidatura em Olinda? Como explicar isso ao PMDB? Então você defende a neutralidade do governador? Eu acredito na neutralidade do governador, porque se ganha um ou se ganha outro e são da Frente Popular, o governador ganhou de todo jeito. O senhor tem conversado muito com o governador, é? Eu sempre converso muito Falando com o sobre Olinda? Também. Falando mal de Renildo, é? Nunca. Eu vou falar mal do quê? Mas falando... Eu só falo bem. Eu sou homem do bem, não sou homem do mal, não. Eu quero o bem para Olinda. Você acabou de dizer que quer tirar Olinda da situação difícil? Sim, a situação de dificuldade de Olinda não é só porque a prefeitura hoje tem dificuldade de gestão. Ela vem de muito tempo, né? E o reflexo hoje, todo mundo a olhos vistos, né? Agora eu não preciso falar mal de ninguém para isso, todo mundo está vendo. Eu não preciso fulanizar aqui. Nós temos um problema de prefeitura. É um problema muito maior do que de fulanizar na pessoa de um prefeito, né? É como... O senhor acredita que o PCdoB vai ter dificuldade para defender o legado de Renildo? Eu não sei, eu não me preocupado com o PMDB, não estou preocupado com o PCdoB. Estou muito preocupado. Mas o senhor precisa fazer o debate. Aí no debate a gente vai debater o que tiver de ideias que sejam postas, não é? Eu estou preocupado com o PMDB e com o que o PMDB tem a propor. Está muito ruim, Olinda? Tá. O que é que está tão ruim na cidade? Rapaz, eu não posso generalizar, mas eu diria quase tudo, não é? A gente tem dificuldades em Olinda hoje, como eu disse, a olhos vistos, não é? Existe problema de gestão, existe também problema de fome, trouxe a outra, e a gente não vê criatividade para sair disso. E há de se propor, e há de se encontrar alternativas para sair disso, sair da mermice. Do jeito que está, é mermice. Eu acredito, inclusive, que se o modelo de gestão continuar em Olinda, a cidade não vai aguentar. Não vai aguentar. Não, porque das poucas vezes que eu encontro o prefeito Renildo, e está aqui mais uma vez, eu reitero o apelo, o prefeito Renildo está aberto o microfone para o senhor vir falar. Há um ano que eu digo isso. Ele está aqui no Brasil? Não, eu só encontrei ele fora. Eu só encontrei em Gravatá, encontrei no evento aqui no Recife. Não é? Ele sempre diz que está muito boa a gestão em Olinda. Sim, ele tem a avaliação dele, não é? Se ele disser que está ruim, aí... Agora pergunta ao povo, não é?
Onde é que está mais deficitário em Olinda? Você tem segurança, saúde, educação. Segurança que não é uma atribuição municipal, mas o município pode ajudar bastante também. Questão de iluminação e tudo mais. Educação ou saúde, então? Eu diria que todos os três estão muito mal conduzidos. O trânsito de Olinda, por exemplo, que reflete também na segurança, reflete na educação, reflete em tudo. O trânsito de Olinda é um caos. É um caos, uma tragédia o trânsito de Olinda. Dizem que Renildo é muito bom como legislador, né? Trabalhando no legislativo, como executor, como prefeito. Na sua opinião, Renildo Calheiros como prefeito é um grande deputado? Ele foi um grande deputado. Ele foi um grande deputado que trouxe muito recurso para Olinda quando... no início das gestões do PCdoB, Luciana era a prefeita, ele providenciou muitos recursos e Olinda tem que reconhecer isso. Eu reconheço, porque eu sou justo. Falar em recursos e decisões políticas, sexta-feira passada nós vimos um sonho que a gente sonhou, eu e Eduardo, lá há 5 anos atrás, com a duplicação, com a construção de uma nova ponte, que só teria sentido também se a Beira-Mar tivesse conclusa. Mas com a Beira-Mar, os recursos dela foram resolvidos ainda em 2010. No final de 2010, Eduardo conseguiu o resto do dinheiro com o Ministério do Turismo, etc. Quando assumiu o mandato em 2011, no primeiro mês de mandato, eu tive com o Eduardo e disse que a gente precisava providenciar de todo jeito a duplicação da Cláudio Gueiros e uma ponte nova para Olinda e Paulista, para melhorar o trânsito das duas cidades e tal, e complementar o que a Beira-Mar ia dar consequência, né? Eduardo disse a mim que ia incluir isso no plano de investimentos do Estado para as vias, as novas rodovias e manutenção, etc. E um ano e meio depois, esse plano foi concretizado. O Geraldo Júlio, inclusive, foi quem apresentou, porque ele era o secretário de Planejamento na ocasião. E Eduardo terminou o governo e essa coisa não pôde se concretizar. E eu estive com o governador Paulo Câmara no início do ano passado e ele me falou com aquele jeito dele, disse: deputado, esse ano eu estou aqui muito difícil de fazer qualquer coisa nova, mas para o ano a gente faz isso. E esse início de ano agora, o governador me chamou em palácio e disse: sexta-feira próxima a gente vai assinar aquela OS que você originou com aquela sua preocupação e tal, e está lá. Mas não vai ser daquelas obras intermináveis não, né, deputado? Não, o governo do Estado tem começado as obras com recursos próprios, sem terminar todas elas. Essa obra está orçada em quase 15 milhões de reais, me parece 1 milhão e pouco da Prefeitura de Paulista, e ela vai da Ponte do Janga nova, que será construída, até a estrada de Manepá. Não era isso que a gente tinha conversado no início, eu e Eduardo. A gente tinha pensado em fazer até Maria Farinha. Sim. Pernambuco vivia outro clima, a sua economia era outra, né? E não era uma obra tão cara para aquele momento, com a economia que nós vivíamos. Mas hoje fazer até Manepá já dá, que é também dentro do estudo que foi feito pela Secretaria de Cidades e Transporte e Prefeitura Municipal de Paulista, é o maior gargalo de Manepá até a Ponte do Janga. E com isso a gente vai resolver... Até o conjunto Beira-Mar, na verdade. Até o conjunto Beira-Mar, que é um pouquinho depois. Exatamente. Então a gente está hoje muito feliz porque trouxe para Olinda, né, recursos para fazer uma obra que vai ajudar muito Olinda no gargalo que está havendo na cidade por conta de Paulista, que é a sua cidade, que é a cidade irmã. Né? A gente estava conversando agora com o prefeito Júnior Matuto, no primeiro bloco, falando justamente sobre isso. Eu digo que só faltou uma coisa nesse projeto: botar um viaduto passando por cima de Olinda. Porque o senhor estava falando aí da questão de gestão de trânsito de Olinda. Olinda em 4 quilômetros, eu acho que eu falei para o senhor da última vez que veio aqui, 4 quilômetros e 400, tem 23 sinais de trânsito. É verdade. Um sinal de trânsito a cada 191 metros. Eu chamo a cidade só luz, porque você sai de um sinal e encontra o outro. Então deveria ter um viaduto também cruzando a cidade toda. Seria ótimo. Eu vim agora de lá, parecia que a gente estava na Índia. Nego entrando para a esquerda, nego subindo calçada, carro parado no meio da rua, caminhão descarregando. Parecia a Índia.
É porque botou esses sinais porque para você não evitar Isso, o contorno isso, à esquerda, isso. mas aí você não bota fiscalização. Ninguém usa os contornos. Não tem nem educação, nem fiscalização. Muito bem, estamos chegando ao final do Folha Política de hoje. Deputado, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente. Forte abraço, tudo de bom. Eu é que agradeço a vocês pelo carinho, desejando a todos um feliz carnaval, brinquem na paz, se beber não dirija e vamos em paz. Só uma perguntinha antes, deputado. Tem muita gente incomodando o senhor nesse negócio de carnaval, de bloco, dessas coisas? Não porque... Pedindo dinheiro. Não, porque todo mundo sabe da situação do Estado, né? Todo mundo sabe que a gente sempre encaminhou para a Fundarp e para a Impetu, e elas hoje também têm uma verba muito limitada, né? De forma que, infelizmente, a gente não pode atender as pessoas que nos procuram com relação ao carnaval por falta mesmo de fonte de recursos. Ok, forte abraço, tudo de bom. Final do Folha Política de hoje.